Olá pessoal, aqui é a Dina, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. Este tema vai ser bastante interessante e quero dizer-vos porquê. Antes de mais, como podem perceber, o tema de hoje é dicas para não procrastinar. E como sabem, quem é inscrito ou subscrito no canal sabe que já houve aqui um episódio bastante grande sobre procrastinação, que foi publicado no ano passado, mais concretamente no dia 20 de setembro, e durou quase 40 minutos o episódio. Na época eu não participei porque todos basicamente falaram o que eu claramente também diria, portanto fiquem de fora desse episódio. E na altura surgiram membros do grupo a questionarem por que razão eu não tinha participado. E hoje eu decidi trazer este tema sobre dicas para não procrastinar. Antes de mais, o que significa procrastinar? Procrastinar significa deixar de fazer alguma coisa, adiando a sua realização para depois. Muitas vezes, ao se adiar, leva-se à não realização da tarefa ou ainda a um resultado incompleto ou de baixa qualidade. No mercado de trabalho isso é um problema, é improdutivo. É normal, está na condição humana, é normal adiar uma ou outra tarefa por não ter tempo disponível. Porém, quando se torna uma rotina, ou quando a procrastinação se torna algo habitual, torna-se um problema ainda maior. E é preciso ter um planeamento ou planejamento, como falam no Brasil, do dia, uma organização do que se vai fazer ou do que se precisa fazer do dia. Aliás, vale salientar que a procrastinação é um comportamento normal, mas que se fizer disso rotina é prejudicial, afeta a vida e a produtividade. Por exemplo, a procrastinação e a ansiedade são problemas diretamente ligados. E sabem porquê? Porque o procrastinador, ao evitar realizar as suas tarefas importantes até ao fim dos prazos, sente-se culpado, estressado e deixa de ser produtivo, criando a ansiedade, não é? No fundo, a procrastinação é o maior inimigo da produtividade. Se adiarmos, não produzimos, nem mesmo tentamos, já que adiamos, não é? E se não há tentativa também, não há produção. Há estudos que revelam que, de forma geral, pelo que eu estive a pesquisar aqui, de forma geral, o cérebro rende-se à procrastinação porque tem preferência pela recompensa imediata. Talvez por isso a gente prefira fazer algo que traz recompensa no presente, em vez de uma vantagem futura. E aliás, basta vermos isso acontecer quando escrevemos. Queremos lançar um livro, ele não se escreve sozinho, mas até ser publicado. Temos meses de escrita, temos meses ali a escrever até que saia o livro. Portanto, ou até mesmo a história. Há pessoas que escrevem os capítulos das histórias deles conforme vão postando, vão publicando nas redes sociais ou nas plataformas, porque isso já é uma recompensa imediata. Só que há um senão, não é? Porque mesmo que faça posts regularmente e que escreva ao mesmo tempo que posta, não é tão lucrativo, não é muito lucrativo. E acontece muitas vezes as pessoas procrastinarem simplesmente porque não têm comentários também, não é? Portanto, até mesmo pessoas que querem ter a recompensa logo imediata, que são aquelas pessoas que escrevem ao mesmo tempo que postam, até também não é muito bom, não é? Porque mesmo assim há pessoas que demoram anos, séculos a atualizar a história deles. E a mesma coisa acontece com os livros, não é? Temos pessoas que demoram meses a escrever um livro, às vezes anos a escrever um livro, e só têm a recompensa depois. E a recompensa não sai logo. A mesma coisa para os podcasts. Vou dar aqui o exemplo dos podcasts também. Os episódios são primeiro gravados, depois são editados pela Gabriela, e só depois é que teremos a divulgação deles. É uma situação complicada, porque também nós recebemos o feedback muito mais tarde, não é? Por exemplo, agora estou a gravar um episódio que até vai ser divulgado só para junho, portanto, só agora. Quer dizer, agora vocês estão a ouvir agora, em junho, mas eu já gravei em maio, portanto, já estão a ver, não é? Também gostaria de falar aqui de Freud, que é o fundador da psicanálise. Acho que pessoas já estudaram Freud. Eu estudei em filosofia, em sociologia, estudei. E Freud acreditava que ao adiar situações, nós estávamos a adiar a morte. Ou seja, que adiávamos situações por medo da morte. Ou seja, adiar uma tarefa para ele deixaria-nos com nada para fazer no fim. Teríamos tudo feito na vida, não é? E poderíamos morrer, porque já estava tudo feito. Ou seja, procrastinar era bom porque nos trazia coisas para fazer no dia seguinte, para nós não morrermos nesse dia. Não sei o que é que vocês acham disto. Eu quando soube, ou melhor, eu quando soube que o Freud... Quando eu pesquisei sobre que Freud pensava exatamente nesta situação, eu fiquei assim um bocado...
É porque inicialmente não me fez muita... Não entendi muito bem o que é que estava ali escrito, o que é que ele quis dizer com aquilo, mas depois, dando uma segunda visão e percebendo e lendo pela segunda vez, comecei a entender realmente o que é que estava lá escrito, mais ou menos o que estava lá, não é? Isso sim, é uma ideia um pouco louca, mas que faz um certo sentido. E sim, porque se nós deixarmos coisas para fazer, não vamos morrer naquele dia. Porque temos coisas para fazer, portanto vamos ter a cabeça, a nossa mentalidade, a nossa mente vai dizer que, ok, amanhã vais ter que fazer isto e isto, portanto não vais dormir de consciência tranquila. Logo não vais poder pensar na morte, talvez. Não sei se isto faz algum sentido. É uma ideia um bocadinho louca, mas tem sentido e faz sentido. E isto também leva àquela ideia que também se tem, ou melhor, os psicólogos acreditam, que é que existe um tipo de procrastinação crónica que pode ser sinal de alguma desordem psicológica ou até mesmo fisiológica. Aliás, pessoas com excesso de perfeccionismo tendem a procrastinar mais, o que é algo interessante. E faz sentido porque se nós quisermos ser perfeitos em alguma coisa, vamos demorar mais tempo a fazê-la. E ao demorar mais tempo a fazê-la, vamos procrastinar mais. Portanto, também faz sentido. Mas de forma geral, a procrastinação acontece por outros motivos, podem ser contornados, o que é bom para todos nós, não é? Mas antes de vos deixar as dicas, deixem-me deixar-vos esta curiosidade. Alguns pesquisadores da Universidade de Calgary chegaram a publicar um estudo sobre o tema. Foi observado que 4 pilares estavam presentes em todos os casos registados sobre procrastinar. Esses 4 pilares são 1. Tarefas de valor baixo, 2. Expectativa de dificuldade, 3. Medo de errar e 4. Personalidade de procrastinador. Ou seja, as pessoas tendem a procrastinar tarefas desagradáveis ou pouco importantes. E eu acho que eu não procrastino aqui no podcast porque coloco a fábrica como algo importante, um nível médio de importância, penso eu. Também o facto de algo ser complicado faz a pessoa atrasar-se da tarefa, por exemplo, a fase de pesquisa nas histórias. E quem é que nunca demorou tanto tempo a pesquisar uma história, não é? Eu acho que eu demorei muito tempo numa história em específico e ainda não a divulguei. Porque eu tive muito trabalho a tentar pesquisar assunto, não é? E tentar conhecer aquilo que eu estava a querer falar. E acontece também com outros escritores, que demoram séculos para escrever uma história porque estão no momento de pesquisa. Também o facto de ser complicado também é algo que vai procrastinar e vai fazer a pessoa demorar. E isso também leva ao medo de errar, não é? Porque se nós vamos pesquisar também temos medo de errar, portanto nós não vamos escrever e portanto nós não vamos produzir. E termina com a personalidade, que quanto a isso não há muito o que mudar, o que dizer. Mas agora, indo finalmente para as dicas valiosas para não procrastinar. Que é o que vocês mais aguardavam, não é? Indo para a primeira, dividir o tempo. Para não procrastinarem, dividem o vosso tempo, escrevam num caderno as coisas importantes que precisam fazer no dia seguinte. Acho que a última coisa que devem fazer no dia anterior é escrever num caderno o que têm que fazer no dia seguinte. Acho que isto é a última coisa. E é isto, é basicamente... Esta é a dica. Esta é a dica, ponto. E deve-se começar por isto. Se tiverem tudo escrito num papel, não se perdem. Usem post-its se for preciso, usem cadernos, usem um texto, usem papel, usem qualquer coisa para escrever, ou usem até aplicações para fazer isso. Tudo para não se esquecerem. Se tiverem a hora certa para entregar algo, também escrevam, digam que se tiverem prazo concreto, dividam a tarefa em várias fases, enfim, coloquem todas as informações no dia anterior para que no dia seguinte vocês sabem o que é que vão fazer, não é? E isso vai fazer com que vocês não procrastinem. Mudando a dica, mas ainda pegando aqui na ideia do post-it e do dividir a tarefa em várias fases, deem um passo de cada vez, ok? Se a tarefa é difícil, façam-na por fases. Dividem por vários dias até chegar ao prazo. Por exemplo, nas resenhas que eu faço, primeiro leio o livro, divido umas 30, 50 páginas para aquele dia, X, não é? O número de páginas depende sempre do número de outras tarefas que tenho para fazer. Quando termino de ler, deixo um dia livre dessa tarefa da leitura, pego apenas num trecho ou um excerto do livro, no outro dia faço a resenha. Pronto. Depois da resenha feita, é que dias depois gravo a resenha, se for para a fábrica, não é? E tudo isto está dividido por fases. E faz sentido, tendo em conta que um hábito é formado por 3 elementos básicos: o gatilho, que é aquilo que nos lembra que devemos fazer uma dada ação;
ou seja, o post-it, o caderno. Depois a rotina, aquilo que desejamos ter como uma repetição diária, ou seja, as fases da tarefa. E depois a recompensa, que é o que ganhamos quando temos a tarefa realizada, ou seja, a divulgação dos episódios, ou o livro lançado, ou a história lançada, etc. Estou a falar tudo isto relativo à literatura, mas vale para qualquer tarefa, até mesmo as domésticas que nós temos, não é? Eu tenho um cão ou cachorro, como falam no Brasil, e eu tenho que lhe dar sempre jantar àquelas horas, não pode mudar a hora. E isto mudar a hora faz-nos levar a outra dica, que é o programar o dia. Se forem tarefas longas, programem. Se é algo com hora certa, marquem. Não devem se esquecer, isto é tudo para não se esquecerem. Marquem tudo, escrevam tudo, é muito importante. Outra dica é definir prioridades. Há algo que é mais importante do que outras coisas. Tentem escrever nesse caderno, ou post-it, ou um livro qualquer, um papel qualquer que vocês têm, o que for, as tarefas mais importantes primeiro. Porque são as tarefas mais importantes que devem ser feitas primeiro, do que as outras. Porque senão vocês vão perder o prazo daquela e vão se sentir frustrados. Outra dica muito importante, isto já não tem a ver com o tempo, tem a ver com a mente. Às vezes temos a nossa mente a dizer que podemos fazer aquilo para depois. Não façam para depois. Têm 5, 10 minutos, façam o que puderem naquele tempo, mesmo que seja algo feio, que esteja inacabado. É algo que podem mudar no dia seguinte, mas com calma. Dá sempre para fazer uma revisão. Dá sempre tempo, mesmo que sejam 5 minutos. 5 minutos é muito tempo. Aliás, 5 minutos é mesmo muito tempo. Principalmente podcast. De episódio, 5 minutos é muita coisa. Portanto, controlem os vossos pensamentos e também o vosso tempo em consequência, não é? Outra coisa também muito importante, façam uma tarefa de cada vez. Se fazem 2, pode criar um efeito oposto, ou seja, mais tristeza, mais cansaço e no fim não terminaram nada. E outra também muito importante, não procrastinem, mas caso procrastinem, não se castiguem. Se há coisa mais triste é a gente se castigar porque não fizemos aquela tarefa A ou aquela tarefa B naquele dia. Por causa dessa situação, é necessário nesse mesmo caderno ou post-it criarem planos que tenham imprevistos. Os imprevistos acontecem e geram problemas para quem não se organiza. Se a internet terminar ou ficarmos doentes, temos que ter isto em conta. Fica algo para trás, mas talvez não seja algo importante se houver organização. Por isso é que deixar tudo no último dia é um risco. E por último, mas não menos importante, peçam ajuda quando a situação estiver complicada. Muitas vezes é preciso uma força externa para nos ajudar a não procrastinar. No caso aqui da Fábrica de Histórias, avisamos sempre que alguma coisa está complicada e mais atrasada. Eu queria terminar com uma app que eu descobri há pouco tempo. Vocês podem tentar usar, se sentirem à vontade, claro. Chama-se Danger Notes. Notas perigosas, provavelmente. Esta é uma app para quem precisa de um empurrãozinho para escrever. Funciona do seguinte modo. Nós terminamos o tempo que queremos escrever, nós determinamos o tempo que queremos escrever e durante esse tempo, caso a gente pare de escrever ou saia do app, perdemos tudo o que escrevemos. Sim, é isso mesmo. Eu sou a favor de usar algo que nos pressione para a gente ir em frente no nosso objetivo. Porém, fiquem a imaginar o que poderia acontecer caso o telefone tocasse ou nos desse vontade para fazer xixi. É que, não sei, quem usa esta app não pode beber água, tem apenas que ficar sentado a escrever. Portanto, é interessante, mas não deixa de ser um método complicado. Mas, caso vocês usem esta app, por favor, digam alguma coisa, comentem. E caso estejam interessados em usar esta app, por favor, avisem se é boa ou não. E bem, pessoal, isto tudo para vos dizer que com disciplina e organização é possível ultrapassar a procrastinação. Aproveitem para tentarem estas dicas, não é? E ao caso não procrastinem como conseguiram. Talvez já tenham mais dicas para acrescentar. E é isto, pessoal. Deixem um like caso tenham gostado. Inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Eu voltarei num próximo episódio do Chá de Dezembro. Boa semana e até breve.